Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com o Nelson Soares, ele que é diretor executivo do Sindipetróleo, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados e Petróleo aqui do estado de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Nelson. Eu que agradeço, Ana Maria, a você e a todos do Repórter MT. Então a gente está contente com você aqui para ver se a gente consegue entender um pouquinho de tantas oscilações no preço do combustível. E eu já quero começar com essa pergunta. Por que o preço do combustível ele oscila tanto, Nelson, aqui no estado? Na verdade, se você acompanhar esse ano em relação ao ano passado, está oscilando bem menos. Né? Nós tivemos uma grata surpresa. O ano mal começou, viu? A gente teve uma grata surpresa aí em janeiro e fevereiro com o preço do etanol despencando, né? Nós tivemos aí uma redução bem acentuada que foi transferida para as bombas, o que é atípico. Né? Geralmente nessa época, como a gente está na entre-safra da cana-de-açúcar, o etanol tem um comportamento de preço mais elevado. Então foi bom. Em contrapartida, a gente teve a volta dos impostos, né, dia 1º de fevereiro, da gasolina e do diesel. Os impostos, Mato Grosso sofreu esse impacto? Nós tivemos impacto, o ICMS aumentou, né? O aumento que foi aprovado no ano passado, né, ele entrou em vigor agora e ele equivale a um aumento em torno de 12 a 13 centavos. Né? Eles podem mexer nesse ICMS agora, a partir de agora, uma vez por ano. E eu acho que eles não vão perder a oportunidade, né, de retomar. Então, houve uma redução bastante significativa, né? A gente praticamente estava trabalhando aí na casa de 25% e reduziu para 18%. E agora eles estão buscando essa recomposição. Existe uma tabela média que o governo impõe de valores fixos e, se existir, Mato Grosso consegue seguir essa tabela? Hoje todos os impostos incidentes nos combustíveis são fixos e são iguais no Brasil inteiro, à exceção do etanol. Então gasolina, diesel e gás de cozinha tem a mesma carga de ICMS em percentual, em valor, e tem a mesma carga de PIS/COFINS, que é o imposto federal. Isso foi bom porque dá uma certa estabilidade no mercado, né? Antes a gente tinha o PMPF, que era o preço médio ponderado final ao consumidor, e a cada 15 dias o governo do estado fazia uma coleta de preços e editava um novo valor. E aí você tinha que repassar isso para as bombas. Agora não, você tem uma longevidade maior nesses impostos, o que faz com que o preço mantenha-se mais estável ao longo do tempo. E Nelson, a gente percebe aqui mesmo dentro da capital, aqui de Cuiabá, onde a gente tem muitos postos aí, uma variação de valores. Uns lugares o valor está um pouco mais alto, o outro está um pouco mais baixo, e aí a gente vê diferenças às vezes bem gritantes assim de uma cidade para outra. Por que isso acontece? Mercado, né? Você está dentro de um mercado em que você tem hoje 3 refinarias com mais 2 petroquímicas que fornecem a matéria-prima para as distribuidoras. Aí você tem 240 distribuidoras e você tem 42 mil postos. A concorrência está nos postos, né? Acaba que a gente acompanha uma escalada de um avanço nas margens das distribuidoras ao longo do tempo e uma queda acentuada nas margens dos postos. O posto que já chegou a trabalhar com 18%, 20%, hoje trabalha no máximo, quando tudo dá certo, com 10%. Então essa concorrência na ponta é que faz com que você tenha diferenças de preço de um lugar para o outro. Então se você pegar uma cidade do próprio Mato Grosso, em que além do componente frete para chegar até lá, é mais cara do que para chegar aqui em Cuiabá, e você tem lá uma quantidade de 2 ou 3 postos, você não vai ter a mesma concorrência que você tem em Cuiabá e Várzea Grande com quase 300 postos. E isso vai fazer com que o preço daquela cidade fique ligeiramente mais caro do que a capital. Mas não que o revendedor esteja fazendo algum tipo de precificação que está abusiva. É porque o mercado funciona assim, ele vai ter uma venda menor e quando você vende menos, você precisa ganhar mais por litro para manter a estrutura. Porque o custo do funcionário dele lá
o custo da energia elétrica dele lá no interior é o mesmo aqui da capital. O que ocorre é que, muito provavelmente, o custo do imóvel dele lá seja mais barato do que o custo do imóvel aqui na capital. Então, são várias nuances que você tem na análise, na formatação de preço, que provoca essa distorção. Mas nada que esteja fora dos parâmetros de mercado. Nesses casos, vamos pegar aí um caso onde realmente o posto está cometendo ali um preço abusivo. O sindicato consegue agir nesses casos? Não, nós não interferimos no preço, nem para cima nem para baixo, nós não falamos de preço, não é atividade nossa controlar preço, até porque a nossa atuação é em defesa dos interesses da revenda. Então, nós estamos muito mais no campo institucional, no campo que está ligado às determinações legislativas, principalmente, que interferem no nosso negócio, os órgãos de controle, nós temos SEMA, IBAMA, Corpo de Bombeiro, Prefeitura, ANP, Inmetro, IBAMA. Então, isso tudo gera uma demanda em cima dos postos que a gente atua no sentido de minimizar, de esclarecer, de informar. Mas preço a gente não... Nós temos abastecimento suficiente? Há reclamações nesse sentido? Não, nós somos um estado eminentemente exportador, nós já somos o maior produtor de etanol na base de milho, né? Estamos caminhando aí para ultrapassar a barreira dos 6 bilhões de litros, a gente consome em torno de 1 bilhão, então nós produzimos aí 6 vezes mais do que a gente consome. O etanol é um combustível que tem uma agregação de valor muito grande para a sociedade, porque você, quando abastece gasolina, parte ou a maior parte daquele recurso vai embora daqui. Ele vai para os cofres de quem produziu. E essa produção não é nossa, nós não produzimos nada de gasolina nem de diesel. E quando você abastece etanol, essa cadeia ela se fecha aqui dentro do estado. Então o milho foi produzido aqui, né? Gerou emprego aqui, gerou imposto aqui, foi vendido aqui, gerou emprego aqui de novo, gerou imposto aqui, além de ser um combustível ecologicamente muito menos agressivo ao meio ambiente do que a gasolina. Então, na minha visão, eu sempre defendi isso, né? Lógico que é um exagero, mas é a minha defesa. Não deviam vender gasolina aqui no estado, nós devíamos vender só etanol. E ainda que o nosso governo do estado, né, ele tem uma política de incentivo em que você paga o imposto do etanol estadual, você paga só a metade do imposto. Ele dá 50% de desconto nesse imposto, o que faz com que o nosso etanol seja o melhor preço de etanol do Brasil, né? Por vários anos seguidos já. A gente ocupa a primeira ou a segunda posição, dependendo de alguma outra variação, mas é um produto extremamente competitivo e que agrega muito para a sociedade em termos de geração de emprego, em termos de geração de imposto e em termos de meio ambiente. E me diga uma coisa a título de conhecimento, até porque essa pergunta também está aqui, estava um pouquinho mais lá na frente, mas pegando o gancho, eu acho que é um momento propício de fazer. No caso do etanol, ele tem como sofrer alterações também, porque a gente constantemente tem visto aí algumas operações, principalmente ali da DECOM, né, junto com o IPEM, sempre está ali lacrando bombas que estão vendendo ali combustíveis adulterados. Quando isso acontece, e não é com uma certa frequência, até porque nós temos os índices de conformidade brasileiros muito próximos dos índices de conformidade mundiais, ou seja, eu não estou falando aqui só de você estar adulterando o produto, estou falando de uma maneira geral desde a entrega no volume correto para o revendedor, o uso de equipamentos corretos para descarregar e para atender descarregar o caminhão e para atender o consumidor. O que a gente tem é o uso indevido por aqueles que trilham pelo descaminho. E aí, nesse caso, o Sindipetróleo atua e denuncia. Quando chega a denúncia para nós imediatamente entramos em contato com os órgãos de fiscalização e fazemos a denúncia. Também, quando a gente tem uma certa desconfiança de que pode estar ocorrendo alguma distorção no mercado em função de descaminho, independente de denúncia, nós solicitamos, como várias vezes já fizemos, a gente envia ofício para a ANP,
pedindo que seja feita a fiscalização. Então, o que existe hoje são maus revendedores, né, e que são poucos, muito poucos em relação à esmagadora maioria de quem trabalha com revenda de combustível, são pessoas honestas que estão ali defendendo o seu pão de forma regular, pagando seus impostos e tentando trabalhar dentro do possível, né, o mais correto possível. Você às vezes tem falhas técnicas que vão te impossibilitar de fazer isso. Essa época agora de chuva, por exemplo, com a adoção dos tanques que tem uma capa protetora, nós eliminamos um grande problema que a gente tinha, que era a contaminação de produto por água. Né? Hoje já não tem mais. Então, isso custa dinheiro. E o revendedor, ele arca com esse custo e tem que tirar do preço do combustível que ele vende. Mas você tem os instrumentos de verificação de volume, né? O revendedor, ele todo dia vai lá em todas as bombas dele, faz a aferição. Isso não quer dizer que aquela bomba não possa ter um defeito ao longo do dia, né? E uma vez detectado, ele já providencia de imediato a correção. Então, na grande esmagadora, volto a falar, os revendedores são revendedores que trabalham no comércio como qualquer outro comerciante, né? Tentando trazer o melhor produto, na melhor condição, com o melhor atendimento, e com isso conseguir a melhor venda. Você já citou na sua fala anteriormente, mas eu vou pedir para você repetir. Atualmente, quantos postos existem aqui em Mato Grosso? Em Mato Grosso, nós temos em torno de 1.080 postos. Em funcionamento, tudo certinho. Funcionando. E Nelson, como que funciona a fiscalização do Sindipetróleo? Nesse tipo de ação que você... Nós não exercemos o papel de fiscalização. Pois é, mas por que eu pergunto isso? Porque quando você diz assim, olha, quando a gente desconfia que alguma coisa está errada... O revendedor denuncia para a gente. Certo. Ele liga para nós e fala, olha, eu estou tendo uma concorrência aqui que não dá para entender como é que esse camarada está fazendo esse preço. Tá certo. Né? Então, a gente, quando fala de preço, que eu digo que a gente não acompanha preço... É importante deixar claro. Nós não acompanhamos os preços de bomba, de posto, preço final para o consumidor. Certo. Mas nós temos o dever e a obrigação de acompanhar o comportamento macro do mercado. Então, eu, por exemplo, recebo todos os dias o que aconteceu com o petróleo ontem no mundo. Porque isso vai interferir no nosso negócio. Eu pego na CPEA, são todos dados públicos, né? Não tem nada que a gente vai... Na Exalc, eu pego o preço da usina em São Paulo, pego o preço da usina em Goiás, pego o preço da usina em Mato Grosso, macro, eu não estou olhando. Se você tem uma distorção em relação a esse preço de produção com o preço de venda, é um indício de que pode estar acontecendo alguma coisa errada. E aí, então, a gente aciona os órgãos de fiscalização. Desses postos que você citou aqui, existentes aqui no estado, todos são filiados ao... Não, nós temos em torno de 50% dos postos são filiados. São todos filiados, tá certo. As perspectivas para esse ano, Nelson, são positivas? Olha, diante do mercado a gente gostaria de ter uma perspectiva mais assertiva, né? Mas fica difícil no mundo conturbado como está aí. A gente está vendo uma deteriorização, principalmente das commodities que nós produzimos, o preço do milho caindo, o preço da soja caindo. Isso com certeza impacta. Você imagina, nessa época, o ano passado, a gente estava vendendo soja a R$170 a saca. Hoje a gente está vendendo a 95. Olha o tanto de dinheiro que está deixando de circular na economia esse ano. Isso tem reflexo, né? E esse reflexo, ele é irradiado por toda a sociedade. Porque se eu não consumo a mesma quantidade de combustível, se eu não consumo a mesma quantidade de óleo, a mesma quantidade de arroz, de feijão, e o supermercado vende menos, o posto vende menos, isso traz uma retração para o mercado. Então, para fazer uma previsão diante de um cenário desse, é difícil olhando aqui dentro. Se você olhar para fora, aí piora mais ainda. Porque você não sabe o que vai virar Israel com Hamas, você não sabe o que vai virar Rússia com Ucrânia, né? Além do que você tem um componente esse ano que interfere muito na gestão de preços, principalmente da petróleo brasileiro, eleições. Isso também impacta? Impacta porque o governo, de certa forma, ele tende a ter uma certa pressão sobre a Petrobras para controlar preço. E com isso você ter aí uma situação que a gente torce para que não aconteça, como aconteceu no governo Dilma.
porque depois a conta veio para o consumidor pagar. Veio. Então Bem o que alta, fizeram? inclusive. Seguraram os preços dos combustíveis artificialmente, né? A Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo, e aí quando foi pagar a conta teve que aumentar o preço aqui e o consumidor que pagou. Mas olhando no médio e no longo prazo, né, a gente vê uma aceleração dos biocombustíveis na participação da matriz energética. A gente vê, além dos biocombustíveis, que eu não estou falando aqui especificamente do etanol e do biodiesel, a gente vê também um crescimento ainda bem acentuado nos veículos movidos a eletricidade, né? E isso vai fazer com que a dependência de petróleo se torne cada vez menor. Mas não dá para falar que a gente vai acabar e parar de usar petróleo, né? Fica difícil. Então, se o comportamento se mantiver como está hoje, que a gente está vendo já há um bom tempo, o preço do barril do petróleo oscilar entre 78, 79 dólares e 83, 84. Então ele está nessa sanfona aí faz tempo, e isso é bom, porque provoca uma estabilidade. Você vê, a última atualização de preço da petróleo brasileiro foi em dezembro, nós já estamos há 2 meses, praticamente, sem ter alteração de preço. Isso é bom, porque dá uma perspectiva para o consumidor. A exceção do etanol, né, que a gente teve a queda em janeiro, e agora as usinas estão recuperando o preço, mas ainda assim se tornando, ainda é o combustível muito mais vantajoso do que a gasolina. Nelson, você citou aí a questão dos carros elétricos, né? A gente percebe que essa não... Parece-me que não caiu ainda, né, no gosto dos brasileiros essa questão dos carros elétricos. Porém, a gente percebe um olhar bem aguçado de quem vende esses produtos, de introduzi-lo aqui. A própria indústria... Isso é bom ou ruim? Eu entendo, aí é uma visão muito pessoal minha, né? Eu acho que o carro elétrico é uma alternativa para aquele que produz a sua própria energia, por exemplo. Né? Se ele já tem a usina, já está produzindo energia, para ele utilizar aquela energia, é uma economia extremamente sensível, muito relevante. Mas o carro elétrico traz no bojo dele uma série de outras situações, e aí não estou falando do indivíduo que tem um carro, estou falando do mercado como um todo, que é o problema das baterias, né? Você tem uma situação aí que vai se aproximando o dia em que essas baterias vão ter que ser descartadas, e como é que vai fazer, né? Além disso, estão sendo investidos muitos recursos na obtenção de um outro tipo de energia, que essa eu acredito que é a energia do futuro, e essa vem inclusive para desbancar o petróleo mesmo, que é o hidrogênio. Então, a tecnologia do hidrogênio, onde o Brasil, pela quantidade de água, e precisa de muita água para você tirar o hidrogênio, separar o hidrogênio, você tem um papel assim, extremamente estratégico de ocupar a liderança no mundo em produção de hidrogênio. Você acredita que nós temos capacidade para isso? Temos, eu acho que só está faltando ainda o governo dar um start, dar um apoio maior para isso. Mas nós já temos indústrias dentro do Brasil bem avançadas no processo, que tem que baratear esse custo, né? Você separar o hidrogênio da água, você consome muito energia. Você vai usar uma quantidade de energia absurda. E hoje, com o potencial que o Brasil tem de energia solar e energia eólica, nós temos a faca e o queijo na mão para sermos um grande exportador de hidrogênio. E é uma tecnologia que eu acho que ela vem assim, com uma força muito grande nos próximos anos e que vai interferir no mercado do carro elétrico. Recentemente, acho que na primeira semana ali de fevereiro, o Sindipetróleo participou de uma reunião ali para discutir as questões e as reclamações dos comerciantes ali de Várzea Grande com relação a essa questão da instalação do BRT. Qual que foi a participação do Sindipetróleo nessas discussões? Olha, a gente tem uma proximidade relativa com a Assembleia Legislativa e com alguns organismos do governo. No caso, inclusive, a Sinfra até tem um bom relacionamento com o secretário, o Marcelo. E nós tivemos lá em novembro, final de novembro, quando ele colocou para nós que até 31 de janeiro nós teríamos a liberação de 2 pistas de cada lado na Avenida da FEB. Isso mesmo. Passou o 31 de janeiro, nada aconteceu, pelo contrário.
houve uma diminuição sensível do número de funcionários trabalhando naquela região, porque iniciaram uma nova frente lá nas imediações do CPA, já iniciando o trecho do BRT de Cuiabá. Então, o que a gente fez foi tentar sensibilizar. Eu conversei com alguns deputados. Na primeira semana de fevereiro? Na primeira semana agora, foi final de janeiro, passou o dia 31, a gente começou a se mobilizar. E hoje existe uma tendência, né, existe um movimento na Várzea Grande que eles querem começar a fazer paralisações, vão parar a Avenida da FEB. Isso é ruim porque interfere na vida de todo mundo. Mas eles já estão assim, assistindo o que aconteceu lá em 2010, quando começaram as obras da Copa. Sim. Né? E que a gente teve aí milhares de comerciantes que tiveram que fechar suas portas porque foram largados ao relento. Você conversava, eu ia lá na Secopa, na época eu estava como executivo da CDL, depois eu vinha ser presidente lá, e a gente conversava com eles e fazia todo um cronograma para poder minimizar os efeitos das obras ali, das interdições, e chegava na hora não acontecia, né? E depois você voltava não conseguia falar mais. Então, a gente esteve lá na secretaria, chegou o dia 31, eu mandei um recado para o Fábio Garcia, secretário da Casa Civil, mandei um recado para o Marcelo, e ninguém dá resposta nenhuma, fica dito pelo não dito, e isso vai provocando uma certa reação, né, da sociedade. Estou conversando agora com o deputado Avalone, devemos abrir a conversa com outros deputados, principalmente com o presidente da Assembleia, para ver se a gente consegue minimizar os efeitos do que está acontecendo na Avenida da FEB. Nelson, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Eu quero deixar aqui aberto para suas considerações finais, mas antes, claro, agradecer a sua vinda, conversar um pouquinho conosco, para ver se a gente entende a loucura desses mercados aí. Eu que te agradeço, Ana. Para mim é uma satisfação poder estar aqui e quanto mais a gente puder ter espaço para falar e explicar melhor, porque é um mercado que tem uma série de tabus aí, sim, né, que a gente luta diariamente contra esses tabus, principalmente criados por parte da imprensa, né? Então você tem um tipo de imprensa que quando tem aumento de combustível provocado pelo governo, ele coloca a manchete como assalto na bomba. Esse é um jornalismo porco, né? Um jornalismo sujo, e que a gente luta contra isso, porque cria a imagem, inclusive, de que quem forma preço é o dono de posto. E isso não existe já há muitos e muitos anos. Quando liberou o mercado, houve uma tentativa de se organizar para fazer isso, mas viu que não consegue porque a concorrência não deixa. Agora, a gente cobra dos entes fiscalizadores que também, em vez de olhar só o preço final para o consumidor, por que não vai olhar o preço de quem vende para o posto, né? Então nós temos aqui em torno de 20, 25 distribuidoras e temos 1.080 postos. E essas distribuidoras é que abastecem o mercado. Como é que eles estão se comportando? E invariavelmente a gente denuncia. Na época que vai ter aumento, não cabe o produto. Na época que vai ter baixa, coloca o produto no mercado para vender mais rápido, né? São coisas de mercado? São. Nosso mercado, ele, como qualquer outro comércio, ele é dirigido e ele é baseado na primeira lei do comércio desde quando existiu o mundo, oferta e procura. Se você tem uma oferta maior, que foi o que aconteceu com o etanol agora, no começo do ano, você tem uma queda de preço. Se tem uma redução de oferta, você vai ter aumento de preço. Mas isso tudo tem que caminhar dentro da normalidade, dentro do que a gente entende que seja razoável, porque se sair disso, você não consegue vender. Ou seja, se eu tiver um posto de gasolina e eu quiser vender o meu produto mais caro, eu não vou vender, porque o consumidor vai olhar o concorrente e vai abastecer lá. Se eu trouxer o preço lá para baixo, também não vou vender mais. Por quê? Porque a concorrência vai me acompanhar. É isso que acontece no nosso mercado. Então, eu acho que em termos de preço a gente está bem, em termos de futuro, tomara que dê tudo certo, e eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de estar falando com você.
É isso, meus amigos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também para você que acompanhou aqui essa conversa com o Nelson, que é diretor executivo ali do Sindipetróleo. Não vá embora sem antes acompanhar as nossas notícias, se inscrever no nosso canal e nos seguir também nas nossas redes sociais. Quanto a nós, é aquilo que você já está carequinha de saber. Qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Portanto, amigos, até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!